Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a semana 4 da NFL, a última semana aí onde não tivemos nenhum time de bye na temporada regular do Fantasy Football. A partir daqui a gente vai começar a ver aí quem tem os melhores elencos, né? Aquela galera que tá 4-0, daqui a pouco começa a sofrer, perdendo seus destaques. A galera que tá 0-4, 1-3, que é meu caso em várias ligas, tá só torcendo pra começar isso aí e ver se consegue tirar um pontinho aqui, uma vitória aqui, outra ali, dar uma recuperada na temporada, que, né, pra quem começou 0-4 não é o fim do mundo ainda, mas o sinal vermelho está super alerta. 1-3 também já é uma condição bem complicada para o Fantasy. Além disso, trazer também os melhores nomes de waivers dessa semana e também já começar a projetar a semana 5, trazer quem são os times de bye e tudo mais. Certo? Eu vou mudar um pouquinho hoje o formato do review da semana, tentar fazer um pouquinho mais rápido. Os últimos podcasts todos passaram de 50 minutos, acaba ficando um pouco maçante. Tem gente que gosta, tem gente que prefere algo mais pontual, enfim, uma coisa mais sucinta e mais objetiva. Então eu vou tentar trazer aqui de uma forma diferente, trazer os destaques positivos, destaques negativos dessa semana de Fantasy Football. Não falar do jogo a jogo, como eu vinha falando. E aí eu peço para você também mandar para mim lá no Instagram. Pode ser por DM, pode ser nos posts. Se tu prefere o jogo a jogo ou se prefere falar dos destaques positivos e negativos das posições e já começar a falar aí alguns nomes que estão se destacando, nomes que podem surgir nos waivers, enfim, por aí vai. Então vamos começar falando dos quarterbacks, quem foram os destaques positivos nessa semana. A gente teve o retorno do Jordan Love e ele retornou com o pé na porta, ele simplesmente foi o melhor quarterback da semana no Fantasy. 4 touchdowns para ele, quase 400 jardas, ele voltou 100%, parece que ele estava melhor inclusive do que antes da lesão. Um destaque positivo, assim, que também é uma opção de waiver, foi o Justin Fields, ele que aí acabou perdendo o jogo, assim como o Jordan Love. A gente sempre fala, né, não quer dizer que o time que ganha vai ter os melhores jogadores, né? Muitas vezes o time, inclusive, que tem que correr atrás do placar, às vezes consegue ter, por exemplo, um Justin Fields da vida, um Jordan Love da vida, que teve que se recuperar na partida, tendo mais pontuação, porque o jogo, né, ficou na mão do Minnesota Vikings, por exemplo. A gente pega um Sam Darnold também, que foi um destaque positivo nessa semana, um quarterback 1, mas que ele acabou depois parando e deixando o jogo corrido fluir um pouco mais para comer o tempo e vencer a partida. Assim, esses quarterbacks, esses times que tem que correr atrás do placar, eles acabam sendo bastante interessantes pro nosso fantasy. Um outro cara que daí, nesse caso, venceu na semana passada, não foi muito bem, mas eu falei até durante a semana passada no podcast que eu tava só por ver o Tampa Bay Buccaneers amassar o meu Eagles, e foi o que aconteceu, né? Não sei se alguém se surpreendeu com isso ou o que, mas, cara, pra mim não me surpreende nada aquele começo onde tava, acho, 21-0, né? E Jalen Hurts péssimo mesmo. E o Baker Mayfield soltando a bola e acertando o Mike Evans, que a gente vai falar depois dele. O outro destaque positivo aconteceu nessa segunda-feira, Jared Goff, na vitória do Detroit Lions sobre o Seattle Seahawks. Foi um jogo que foi até o final e o Jared Goff foi simplesmente perfeito. Foram 18 passes apenas, né? Dentre os quarterback 1 é o que menos passou a bola, mas ele teve 100% de acerto, inclusive recebeu um touchdown, né? Isso ajudou ele a pontuar também, não acontece todo dia, mas esse touchdown ajudou ele aí a ser um dos melhores, os 5 melhores quarterbacks da semana. Um outro destaque com o calouro de Jaden Daniels, do Washington Commanders, é um cara que, inclusive para quem pensa em ligas Dynasty, trocar pelo Jaden Daniels eu acho que é uma coisa muito interessante, que esse time do Commanders está jogando muito bem e tá bem encaixadinho, tá legal de ver, tá bonito de ver. Isso me assusta um pouco para quem joga contra a NFC East, mas tá legal de ver realmente esse ataque do Washington Commanders, que, vamos dizer assim, de repente é um ataque que a gente queria, né, que tivesse sido bem uns anos atrás. Eu não lembro quem é que foi o quarterback que foi para lá. Ai, não vou lembrar quem é que tinha ido para lá e a gente esperava um pouquinho mais. Agora não vou lembrar quem que era, mas enfim, que não deu certo.
e que com o Jayden Daniels está funcionando e funcionando muito bem. Outros destaques aqui que foram muito bem nessa semana, um deles o CJ Stroud, do Houston Texans, o Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, que venceu o Buffalo Bills no Sunday Night Football, também um jogo assim onde os Ravens dominaram a partida, dá pra se dizer assim, os Bills tentaram, mas não conseguiram. Geno Smith, um destaque interessante, um cara que está disponível em waivers, também tem feito partidas aí, né, bacanas. A gente pode dizer, cara, uma coisa que me preocupa, sempre me preocupou, é um cara que lança muito a bola. A gente teve ele lançando 56 vezes a bola, né, e mesmo com o time não vencendo, eu acho que ele teve interceptação nessa partida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que não tá aparecendo nessas. Ele teve interceptação, não teve? Teve uma interceptação, mesmo assim não bagunçou a pontuação dele. Ele foi um dos destaques na semana. Sandarno também foi um destaque, como eu falei antes. Começou muito bem a partida, depois caiu o ritmo, mas foi um dos melhores da semana. Depois a gente tem uma turma um pouquinho mais abaixo ali, com Dak Prescott, Andy Dalton, que foram ainda quarterbacks 1, mas que, né, Joe Burrow, falei de Joe Burrow? Não sei se falei de Joe Burrow, mas enfim, que foram quarterbacks 1, mas já tiveram pontuações que não foram tão interessantes. Agora, destaques negativos, né, dessa semana, a gente teve o Will Levis como um destaque negativo, Mason Rudolph entrou, né, Anthony Richardson tinha tudo para fazer um jogo interessante, se machucou também, saiu. Não gosto de falar de cara que machuca, mas enfim, é um ponto a se observar, essa questão ali dos Colts. Não sei se ele vai perder tempo ou não, quais são as notícias dele. Day to day, a princípio ele não vai perder tempo, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né, quando o cara se machuca, sai do jogo para o próximo jogo, como é que ele vai estar. Destaque negativo também para Matthew Stafford, Gardner Minshew, Jacoby Brissett. O próprio Josh Allen, apenas 6 pontos nessa semana, é uma pontuação baixíssima para o Josh Allen. Kyler Murray também chegou apenas nos 10 pontos, não conseguiu ser um jogador relevante para o nosso fantasy nessa semana. Passando para os running backs, os maiores destaques, os melhores da semana, a gente pode dividir aí entre Derrick Henry, do Baltimore Ravens, e o Kenneth Walker. O Derrick Henry simplesmente começou o jogo com um touchdown de 350 milhões de jardas, né? Ele foi absurdo. Faltou uma jarda só para ele bater 200 jardas corridas no jogo, né? Ele teve um touchdown aéreo, um touchdown terrestre. Foi, assim, uma atuação à la Derrick Henry. E o Kenneth Walker ontem, que, pô, ele me fez perder um jogo que tava praticamente ganho numa liga que eu tô, sei lá, 1-3, no máximo, 0-4. Que eu pensei, essa semana eu vou ganhar. Deixei o DeAndre Swift, inclusive, no banco. Peguei o Jacoby Myers no waivers para colocar ele. E banquei o Swift, que não vinha, né, funcionando. O DeAndre Swift foi o terceiro melhor em half PPR da semana, atrás só do Henry e do Walker, que fizeram semanas incríveis. E o meu adversário tinha quem? Tinha o Kenneth Walker. Então eu perdi aí. Foi até por 4 pontos de diferença, praticamente. Mas, caramba, cara. Inacreditável. Jordan Mason segue fazendo pontuações, então até para quem tem Christian McCaffrey, eu não acho ruim você pensar, inclusive, em trocar com um cara que tem Jordan Mason, se ele não tá muito bem na liga. Se ele tá bem, ele vai querer continuar com o Jordan Mason e aproveitar desse momento. Um destaque, até uma surpresa, foi o Chase Brown, do Cincinnati Bengals. O próprio Zach Moss saiu com um touchdown nessa partida, mas foi apenas um running back 2, enquanto que o Chase Brown foi um dos melhores running backs dessa semana. É uma outra opção de waivers também. Não vai estar disponível em muitas ligas, porque tinha inclusive um boato que ele poderia ser o melhor running back do Cincinnati Bengals. Ainda está atrás do Zach Moss no depth chart, mas teve uma pontuação bacana, pode ser que o time comece a usar muito mais essa situação com dois jogadores, assim como o Justice Hill, do Baltimore Ravens, também teve uma pontuação excelente nessa semana aqui, não teve tantas oportunidades correndo, mas ele atuou bastante no jogo aéreo e acabou aí fazendo uma pontuação bastante interessante. Foram 2 running backs que fizeram muitos pontos em cima dos Bills, que já era uma defesa que, né, eu não lembro até semana passada como é que eles estavam vindo, pra falar a verdade. Mas eles tomaram um apuro aí de running backs que vai com certeza deixar eles aí como um dos melhores matchups pra se jogar contra. Outros destaques positivos, a gente teve aqui Alvin Kamara, Chuba Hubbard, né, do Carolina Panthers, que apesar da derrota fez uma boa pontuação. O Jeremy McNichols, onde é que ele jogou ano passado, cara? Eu tava tentando me lembrar. Eu vi ele jogando, ele teve 8 oportunidades de corrida, 2 touchdowns pro Nichols. Ele estava no San Francisco 49ers, mas ele teve ele apareceu um pouquinho lá nos Steelers, né? Nos Titans em 2021, 2020. Jeremy McNichols, que se aproveitou da ausência do Austin Ekeler para fazer esses pontinhos. Não sei se é uma grande opção de waivers, até porque como é que tá a situação do Austin Ekeler.
ele tá fora da semana 4. Mas não tem muitas, né? Sem o X a gente tá bem sem informação, pra dizer a verdade aqui, né? Mas se mais uma semana o Austin Ekeler não jogar, o McNichols passa a ser uma opção aí. Contra quem que joga? Washington, semana que vem? Contra Cleveland. Mas eu não sei como é que tá o Myles Garrett. Então, olho nessa situação aí. Jahmyr Gibbs também foi um destaque positivo. O Brian Robinson, do próprio Washington Commanders, ele ficou atrás do McNichols em pontuação em half PPR, mas foi muito próximo. Já tinha falado do Justice Hill. Kyren Williams, outro destaque. Kyren Williams vem fazendo uma boa temporada atualmente. É o 4º melhor running back, né? Nem uma semana abaixo de 10 pontos. Toda semana saindo com touchdown. Na semana passada saiu com 3 touchdowns, né? Teve uma pontuação absurda e segue aparecendo bem nesse ataque dos Rams. Outros caras ali, já para running back 2, a gente teve Tony Pollard, próprio James Conner, Aaron Jones, o Zach Moss que eu comentei, David Montgomery e o Jahmyr Gibbs, sempre tendo essa dividida, né? O Jahmyr Gibbs um pouquinho à frente dele nessa semana, né? Terminou aí dentro do running back 1, acho que o 8º melhor. Jahmyr Gibbs, que atualmente é o 7º melhor running back, e o David Montgomery, se eu não me engano, ele estava na frente dele. Agora ele é o 8º, então o 7º e o 8º melhor running backs são do Detroit Lions. Outros destaques aí que dá para se dizer positivos, mas mais da turma do meião. Rico Dowdle, né, com um touchdown, ajudou ele bastante, ele teve só um touchdown recebido, inclusive, para 15 jardas, correu 11 vezes com a bola, mas não chegou a ter nenhuma outra pontuação terrestre, mas essa pontuação aérea o garantiu pontinhos aí para quem escalou ele no flex. Eu coloquei ele numa liga, então por isso que eu até tô comentando sobre isso. A gente tem que falar do Kareem Hunt, que foi o cara que mais teve oportunidades correndo. Foram 14 tentativas de corrida contra 5 do Pirine, e o Carson Steele teve 2. Ou seja, na semana passada, para quem teve aquele susto, né, que o Kareem Hunt foi pro time, mas ficou no practice squad, nessa semana ele foi elevado e ele deve ser o cara que vai ter as oportunidades aqui nesse backfield até que o Pacheco volte. A princípio ele teve 6 a 8 semanas. A gente tá falando do Pacheco lá pros playoffs só, então dá uma segurada nessa situação aí. Destaques negativos dessa semana que a gente pode trazer aqui, entre os caras que, né, a gente esperava um pouquinho mais de pontuação e acabaram não pontuando. A gente tem aí novamente, né, o Zamir White, um cara que se tinha uma expectativa apenas o 56º melhor running back, né? Ezekiel Elliott também foi pouco utilizado, foi muito mais o Rico Dowdle nessa derrota nessa vitória sobre o New York Giants. Eu olhei para um, olhei para o outro e falei errado. Na vitória contra o New York Giants, que foi na quinta-feira à noite, Devon Achane, uma pontuação muito baixa, apenas 4 pontos em half PPR, teve 10 tentativas de corrida e teve 15 jardas. Devin Singletary, outro destaque negativo, com 14 tentativas de corrida, mas não conseguiu aí fazer uma pontuação no mínimo digna, né? Já falei do Zamir White. Quem mais que foram uns caras que não tiveram uma pontuação interessante nessa semana e que se tinham um pouco de expectativa? Mais uma semana a gente não teve John Mixon. O Cam Akers até tinha feito uma pontuação, né? Mais ou menos na semana passada, você saiu com um touchdown. Nessa semana, 13 carregadas, 53 jardas para ele e apenas 5.3 pontos em half PPR. James Cook também não foi um cara que conseguiu pontuar nessa semana. Outro destaque negativo, J.K. Dobbins, né? Não chegou nos 10 pontos, se tinha uma expectativa nele em cima da defesa do Kansas City Chiefs, mas foi 2 semanas muito boas. Ele vem agora de 2 semanas ruins antes da semana de folga. Para quem também apostou na Najee Harris na época do draft, ele atualmente é apenas o 31º running back e tem feito uma média aí de uns 9, 8 ponto alguma coisa pontos por semana, o que é muito baixo. Passando para os wide receivers, destaques na semana, Nico Collins mais uma vez, ele que é o principal alvo, é o melhor wide receiver do Fantasy no momento, uma semana onde ele fez 27.10 pontos, foram 15 targets para ele, 12 recepções, simplesmente absurdo. Jaden Reed com um touchdown aéreo, umas 139 jardas, foi só um touchdown que ele fez? Eu achei que ele teria feito touchdown corrida, mas cara, ele fez uma pontuação de 24 pontos em half PPR, com 7 recepções, 139 jardas por Jaden Reed, naquele jogo onde o Packers tentou correr atrás do resultado, não conseguiu. Um outro destaque também nos Packers foi o do Tavion Wicks, que seria
o principal alvo, né, dessa waivers da semana na posição de wide receiver, enquanto tem que clicar aqui, senão não vou lembrar o nome. Enquanto o Christian Watson estiver fora, o Wicks ele se mostrou, né? Ele esteve presente em 76% dos snaps, ou seja, ele foi muito bem utilizado. 13 alvos para ele, só 5 recepções. Tem que melhorar isso aí, mas dessas 5, 2 foram touchdowns e ele saiu muito bem. Um outro cara que foi destaque na semana foi o Jordan Addison, que inclusive numa liga eu peguei ele nos waivers, exatamente, no Fantasy Solidário. Teve um americano, aquela coisa que eu falo, né? Cuidado com essa história do americano. Se eu não me engano, tem página, inclusive, de fantasy. Ele dropou o Jordan Addison na semana passada. Ele tava machucado. E aí o cara acabou dropando, eu vi. Nossa, não perdi tempo, ainda mais que eu tô mal naquela liga. Bom, qual liga que eu não tô mal? Mas eu acho que a melhor liga eu acho que é o Scott Fishbowl, que eu devo estar em sexto, uma coisa assim. Mas enfim, o Jordan Addison foi um destaque positivo, teve touchdown aéreo, teve touchdown terrestre, não teve uma grande participação, mas os touchdowns ajudaram bastante. CeeDee Lamb, Mike Evans, Brian Thomas, Josh Downs, outra opção aí para waivers, também teve uma boa semana. Deontay Johnson, né, tomou a posição lá em Carolina, são agora 2 semanas muito boas para ele, já é aí um wide receiver 2, apesar de ter começado bem mal a temporada. Foi só botar no banco o Bryce Young que o time começou a jogar melhor, e o Deontay Johnson também, né? Outros destaques positivos: Amon-Ra St. Brown, Justin Jefferson, Malik Neighbors, caras que a gente já esperava. Xavier Legette também está sendo bem utilizado com a lesão Ué, não tá aparecendo aqui. Que ele foi colocado na Injured Reserve, né? Agora me fugiu o nome. Adam Thielen. Nossa, mas que estranho, no Sleeper não tá nem aparecendo ele no roster aqui. Avoid Surgery. Não é uma das primeiras mensagens. Mas enfim, o Legette é o cara que deu o passo à frente. O calouro que começou também mal a temporada. Teve o primeiro jogo com o Andy Dalton bem humilde, mas nessa semana já saiu com um touchdown, já conseguiu 87 jardas, já teve uma pontuação bacana na semana. Destaques aí, né? Tem a turma do meião, que eu gosto de chamar assim. Um destaque que eu posso dizer positivo foi o Ladd McConkey nesse jogo. Foi o melhor jogo dele. O jogo onde ele teve mais snaps, teve a mesma quantidade de recepções na primeira semana, teve touchdown, mas teve mais jardas, portanto, terminou aí essa antes da semana de bye, um jogo bastante interessante para ele. Agora, destaques negativos, quem é que a gente pode destacar negativamente nessa semana? Eu acho que o Gabriel Davis, que zerou, não é em half PPR, não é um destaque negativo, porque ele já é negativo por si só. Não tem muito o que trazer nesse sentido. A gente teve uma semana ruim do Alec Pierce, né? Que muita gente viu aquelas 2 primeiras semanas. Alec Pierce, tal. Mas é aquilo ali. Eu vim lá da primeira semana. Eu esperava uma semana um pouquinho melhor do Romeo Dunze, apesar da volta do Keenan Allen. O Romeo Dunze não foi muito bem utilizado nessa semana aqui. Destaque negativo também para o Zay Flowers, apesar da vitória do Baltimore Ravens 35-10 sobre o Buffalo Bills, apenas 2 targets e 1 recepção para o Zay Flowers, é pouco para o jogador que é. Quentin Johnson sem meu touchdown eu não consigo, 2 pontinhos para ele apenas em half PPR. Um cara que eu esperava muito nessa semana era o Jahan Dotson, ele não fez nada o ano inteiro até aqui, e esse era o jogo para ele dizer que valeu aquela troca dos Eagles para trazer ele, mas ele fez mais do mesmo. Foi o melhor jogo dele no ano. Ele teve 4 targets, 2 recepções para 11 jardas. Esse foi o melhor jogo do ano de Jahan Dotson. Eu tô bem decepcionado com ele, não esperava assim, nossa, né? Mas os Eagles vêm sofrendo com o terceiro wide receiver, que eu acho que o terceiro wide receiver acaba sendo o Nelson Agholor, dos últimos que tiveram por ali. Porque é inacreditável. O time não consegue encontrar um terceiro wide receiver. Aí ficar sem A.J. Brown, sem Devonta Smith, o time não funciona. Pistoleia. Inclusive, Nelson Agholor foi pior do que o Jahan Dotson na semana. Mas tudo bem. Calvin Ridley, destaque negativo também. Brandon Cooks não conseguiu jogar. Esperava uma partida melhor do Michael Wilson nessa semana lá do Arizona. Não foi um bom pontuador. Alguns outros jogadores aqui que... o Keenan Allen voltou, mas só colocou ele jogar quem é doente. Um cara que vem Cara, eu tenho ele numa liga. Tenho ele inclusive na Super League. E me preocupa muito é o Garrett Wilson. Cara, ele tá tendo alvos, ele tá tendo oportunidades, mas essa semana foi a pior semana dele contra o Denver.
3.6 pontos em half PPR, estando em campo em 96% dos snaps. 8 targets para ele, só faz isso aí. É um destaque negativo na temporada inteira. Tem algum outro jogador? A Amari Cooper não teve uma boa semana. Quem mais? Jalen Waddle não tem muito o que falar. O Tyreek Hill conseguiu fazer um pouquinho mais de pontos na semana, mas 6 pontos só. Um cara que veio do... né? Cara, por favor, é a segunda semana. Dolphins, por favor, vão atrás de um quarterback, no mínimo decente, né? Por favor. Eu posso dizer que um destaque negativo pra mim foi o Jacoby Myers, porque eu acabei apostando nele e ele não teve uma partida boa, mesmo sem Davante Adams, que inclusive pediu troca, né? Oficialmente pediu uma troca. E, cara, né? Quem são os times cotados? Vamos dar uma olhada aqui. Davante Adams, odds. Vamos ver. Tem odds aqui. É sempre bom que, né? Las Vegas, ainda mais em Las Vegas, estão sempre... né? Estão sempre de olho. Entre os times, vamos ver. Os favoritos são os Jets. Bah, imagina. Aí o Garrett Wilson vai pra banha de vez, né? Só que o Davante Adams cresce. A gente teria também... vamos ver quem mais. Jets. Não tem uma... eu queria uma lista, né? Mas Jets, Broncos... não, Broncos aqui é outra coisa, cara. Vamos ver nesse outro site. Vamos ver se tem uma listinha. Buffalo Bills. Bah. Aí pra quem tá com o Josh Allen seria... olha, seria muito bom. Porque por mais que o Khalil Shakir seja o principal, o adversário até tá jogando bem, mas falta um alvo melhor ali pro Josh Allen. Kansas City Chiefs, espero que não, né? Ainda mais perderam o Rush Rice. Mas depois que o Eagles perdeu o Super Bowl pros Chiefs, eu peguei um rancinho dos Chiefs. Dallas Cowboys, pra ser o número 2 aí, quem sabe? Nossa. Queria ele nos Eagles pra ser o wide receiver 3, o que vocês acham disso? Mas, né, um site fala isso, outro site fala outros times, como Commanders, né, próprio Steelers. Eu acho que o principal pra ele como jogador, acredito que ele esteja querendo uma reunião de volta lá com o Aaron Rodgers. E eu acho que até tem espaço no cap lá. Vamos ver aqui, cap hit, Jets. Vamos ver como é que está o over the cap. Eles têm um cap space de 16 milhões. Cara, dá pra fazer um contratinho justo aí, né? Vai dar uma apertada, claro, mas dá pra tentar fazer um contratinho justo com o Davante Adams. Eu acho que é interessante. Como é que tá o dos Eagles? Cap hit Eagles. Né? Tô fazendo campanha, já tá em 11 também. Dá pra trazer se quiser, hein? Mas os Eagles têm outros problemas pra resolver. Vamos passar pros tight ends. Tivemos outros jogadores ali naquele limbo do... foi, mas não foi, né? Jogadores aí que tiveram oportunidades e não conseguiram pontuar tão bem, mas né, o Wan'Dale Robinson é um cara que não pontuou tanto, apesar de ser um dos caras que mais teve alvos na sua direção, mas é uma opção de waivers. O Smith Njigba, o Drake London, foram jogadores aí que não conseguiram chegar. Já falei do Jacoby Myers, o próprio o T. Higgins também, 10 alvos para ele, 6 recepções para 60 jardas. Não bateu os 10 pontos em half PPR. Vamos falar de tight ends agora. Entre os tight ends, a gente teve destaque para um cara que é tight end de quarterback, né? O melhor da semana foi o Taysom Hill, seguindo aí de pé pelos 2 touchdowns corridos, né? Ele não teve nenhuma recepção. Foram 6 tentativas de corrida para 24 jardas e 2 touchdowns. Como eu falo, né? O tight end que sair com touchdown é fácil ele ser um tight end na semana. Na sequência, a gente teve Pat Freiermuth, que eu também peguei no waivers aí, que a galera dropou. 7 targets para ele, 5 recepções no touchdown. Tucker Kraft, que é uma outra opção de waivers, ele vem sendo o principal alvo na posição. Atualmente é o 9º tight end. Não teve 3 semanas, né, interessantes, mas ele foi acionado. Ele esteve mais presente do que a gente já vinha falando disso, do que o Lucky Musgrave, que segue aí sendo o 2º tight end da equipe. Então, para quem quer apostar no Tucker Kraft, acho interessante. Teve 9 targets nessa semana. Tudo bem, o time teve que correr atrás, né? Mas ok. George Kittle e Travis Kelce, bem-vindo, né? Na temporada, melhor pontuação dele na semana, 12.4 pontos em half PPR, 7 de 9 para 89 jardas, um touchdown tinha colocado ele aí como uma pontuação muito boa na semana. O Dallas Goedert já era uma situação onde se imaginava que ele fosse, né, um dos melhores da semana, apenas 10 pontinhos, mas
pontuou para quem, né, na posição de tight end, ele foi bem. Tem um cara, um calouro chamado A.J. Barner. Ele saiu com um touchdown do jogo dos Seahawks ontem à noite. E eu achei que ele colocou ali um molinho no jogo dele. 2 de 2 apenas para 27 jardas, mas um touchdown. Mas eu gostei dele jogando como um cara que pode receber bola. A gente não tem um cara, né? A gente tem o Noah Fant como melhor utilizado lá, mas apenas 2 alvos ontem. Um outro cara que tá por lá é o Pharaoh Brown, né? 30 anos pro Pharaoh Brown, 2 targets para ele também. E o outro é o Brady Russell. Cara, eu não duvidaria aí de um... Claro, são muitas bocas para alimentar, né? Mas interessante. Um outro cara que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, um tal de Whitehurt, ou o Coração Branco, Blake Whitehurt. Né? Segundo ano dele na liga, teve um touchdown pelos Browns, né? Mas... Cara, não tem como dizer, é uma opção de waivers aqui, o Whitehurt, né? Não tem como. Ainda outras opções, o Cade Otton foi interessante, a gente teve o Austin Hooper como um bom pontuador também, 2 alvos só em um touchdown. Mas, desses caras que saíram sem touchdown e pontuaram bem, a gente tem o Cade Otton para destacar. Né? Ele teve 9 targets, 6 recepções, né? Brincou com a defesa dos Eagles, teve 8 pontinhos nessa semana. Sam Laporta, não dá para dizer que foi um destaque negativo, mas não foi nenhum tight end 1 na semana, apenas o tight end 16 na temporada. Foi a melhor semana do Laporta. Um cara que eu achei que ia dar um pouquinho melhor foi o Kincaid. Ele até teve a segunda melhor pontuação, foi o jogo que ele mais foi acionado, mas não teve pontuação de tight end 1. Destaques negativos agora, a gente tem o Mike Gesicki, uma recepção para menos 9 jardas para o Gesicki, contra o Carolina Panthers, só isso. Cara que foi destaque com 9 alvos há 2 semanas atrás. Nessa semana ele fez pontuação negativa. Alguns outros jogadores que a gente pode destacar negativamente, a posição de tight end não é assim. Talvez o Hunter Henry, para quem esperava um pouquinho mais de ação, só que a gente tinha trazido semana passada, era o pior matchup possível pro tight end. Tudo bem que o Austin Hooper foi bem, conseguiu um touchdown, mas se não fosse o touchdown também teria tido uma partida bem ruim. Outros destaques negativos, talvez o Brandon Strange. Brenton Strange, né? Não conseguiu pontuar bem nessa semana. O próprio Tyler Conklin, 8 alvos para ele, mas só 4 pontos em half PPR. Vamos falar de alguns jogadores agora que podem estar disponíveis. Tô começando a matar o português, eu vou ter que dar um golinho na água aqui. Já dei o golinho na água. The Flash. É que quando é só podcast é mais fácil, dá pra dar uma pausinha, tomar um gole de água e voltar, sem perder aqueles segundos lá onde fica aquele, né, quem não tá prestando atenção fica, caiu? Será que travou meu negócio aqui? Vamos lá, quem são os jogadores nessa semana que você pode buscar de waivers, né? Começando por quarterback. Um deles, Justin Fields, uma boa opção. O próprio Sam Darnold, se ainda está disponível. Eu sei ligas que eu jogo que está disponível ainda. Está começando a acabar essa janela do Sam Darnold, porque ele é atualmente o 4º melhor quarterback do Fantasy nesse ano. Ele está se aproveitando e olha, que volta por cima. Para mim é um destaque assim muito interessante nessa temporada, o Sam Darnold. Eu nunca achei ele ruim. Eu acho que ele estava num time que não ajudou ele. Né? Ele chegou para ser o salvador e todos os quarterbacks que passaram lá não deram certo. Agora o Aaron Rodgers pode ser que dê, né? Porque é o Aaron Rodgers, ele é outro, né? É outro patamar de quarterback. Mas o Sam Darnold para mim era o melhorzinho que tinha passado por lá e não conseguiu se firmar. Ele também teve outras oportunidades em outros times que também não foi tão bem, tá? Mas quero dizer assim, num ambiente bacana, eu acho que ele pode funcionar, ele pode continuar bem aí no Fantasy. Um outro cara que pode estar disponível também é o Geno Smith, aí com um pouquinho mais, né? Não precisa botar tanto FAB, né? O próprio Kirk Cousins não é uma opção tão ruim, o Andy Dalton também não, mas aí são opções aí um pouquinho mais abaixo. Para aquelas ligas bastante profundas mesmo, semana de bye, se o Anthony Richardson não jogar, tem confiança em botar o jogo flaco? Eu teria, né? Superflex, daqui a pouco uma liga Superflex aí de 16 times, não sei o que tu joga. Vai saber, né? Até de Superflex de 6 times é sacanagem, porque semana de bye não tem como colocar quarterback na posição de Superflex. Partindo para os running backs, quem são opções interessantes que eu acho nessa semana, além dos que eu já comentei anteriormente. Kareem Hunt, se ele ainda está disponível, né? É o cara para te colocar a tua maior quantidade de FAB nessa semana, sem dúvida nenhuma.
até vou falar um pouquinho sobre isso, os caras que você deve, né, no modo geral, gastar, né? Quem são os caras aí que vale a pena do gastar mesmo nessa semana, independente da posição que ele jogue, enfim, que estão, né, valendo esse esforço. Principalmente Kareem Hunt, depois, eu vou falar já de wide receivers, de tight end, mas os principais para mim, Kareem Hunt, Dontavion Wicks, Tucker Kraft, Wan'Dale Robinson, Sam Darnold, e aí a gente tem um Chase Brown aí um pouquinho mais abaixo, né? Mas vamos falar de running back. Kareem Hunt, como eu tava falando, Kareem Hunt é o cara. Depois dele, se ele estiver disponível, eu tinha comentado, né? A maioria das ligas que eu jogo ele não está, que é o Chase Brown do Cincinnati Bengals. Pode ser que o time comece a usar um pouco esse dragão de duas cabeças aí com o Zach Moss e com o Chase Brown, assim como o Justice Hill. Esse está mais disponível, esse é mais fácil de pegar, né? Em ordem eu deixaria, como eu falei, Kareem Hunt, aí questão de gosto, né? Chase Brown e Justice Hill. Um outro cara, Rico Dowdle, mais abaixo. Bucky Irving também é uma opção interessante, né? Muitas ligas eu vi que a galera pegou, teve outras que a galera não foi tão a fundo. Ele não teve uma semana maravilhosa, mas ele está sendo mais utilizado e ele está entregando mais do que o Rashad White está entregando. Então a gente pode cada vez realmente ver mais do Bucky Irving. Agora, ligas mais profundas, a gente teve o Tank Bigsby, que até teve uma pontuação mais ou menos na semana. Tyler Allgeier, eu não colocaria minhas fichas nele. Preferiria, por exemplo, um Alexander Mattison da vida, que os Raiders têm corrido muito atrás do placar, e quem é o cara que está lá recebendo bolas no backfield é o Alexander Mattison. Passando para wide receivers, a gente tem aí como as principais opções de waivers, já tinha comentado Dontavion Wicks para essa semana, entre outras opções. O Wicks é aquela coisa, ele pode sair, ele pode ter uma boa partida, como ele pode ter uma partida péssima, porque ele tem poucos alvos. Mas ele foi o cara que teve maior quantidade de snaps com a saída do Christian Watson. Então, enquanto o Christian Watson estiver fora, Dontavion Wicks é uma opção, pelo menos pro teu flex. O Wan'Dale Robinson é uma outra opção que eu gosto, ele vem mantendo uma regularidade. Dessas opções, eu acho que é um dos mais interessantes pela regularidade que ele vem mantendo, vem sendo bem acionado, hoje o número 2, atrás do Malik Nabers. E a gente sabe quando o time tem que correr atrás de novo, correr atrás do placar, né? O Daniel Jones não tem medo de lançar a bola, o ataque dos Giants trabalha isso bem. Sem o Saquon Barkley, tem que ser um time que vai lançar a bola mais, porque Devin Singletary, apesar de estar fazendo uma temporada justa, ele não é nem perto do Saquon Barkley, né? Não tem a mesma habilidade. Então o Wan'Dale Robinson é o número 2 de um bom wide receiver 1, que é o Malik Nabers, e ele vai ficar livre e o Daniel Jones vai passar a bola para ele. Para mim, assim, eu particularmente, eu estaria nas minhas melhores opções na semana entre o Wan'Dale Robinson e o Xavier Legette do Carolina Panthers, que ele teve uma boa semana, tem tudo para crescer, e é o cara que tu, né, não sabe qual que é o limite dele ainda com o Andy Dalton. Ele tá criando uma química. O Wan'Dale Robinson é aquele cara mais seguro e de repente é um cara que não tá tão visado como o Legette para conseguir ele por um pouquinho menos de FAAB. Um outro cara que é uma opção é o Josh Downs do Indianapolis Colts, mas, né, Colts, cuidado com esse Indianapolis Colts que tem feito aí, né, Alec Pierce, né, se tornou... Eu vi gente gastando metade do FAB na primeira semana com o Alec Pierce, né, falando baixo. Eu não gastaria, eu nem coloquei nada nele. Você sabe muito bem, quem acompanhou os últimos podcasts, o que eu falei sobre ele. Uns outros caras aí para ligas mais profundas, o próprio Trey Tucker do Las Vegas Raiders, Darnell Mooney, se ainda estiver disponível, é uma outra opção. E aí, quem sabe, talvez Jacoby Myers, agora com a saída do Davante Adams, mas, né, teve uma pontuação de 7 pontos em PPR na última semana, não foi um cara tão, né, utilizado como quando tinha o Davante Adams, né, aquela história acabei de falar do Malik Nabers e com o Wan'Dale Robinson. O próprio Romeo Doubs do Green Bay Packers em ligas mais profundas não deixa de ser uma opção. Entre os tight ends, principalmente Tucker Kraft, né, esse, para quem tá precisando de tight end, para quem gosta de fazer streaming, é o nome dessa semana, é o cara que está em alta, vamos dizer assim. A gente tem o próprio Taysom Hill, que foi bem na semana, mas ele se machucou, é uma nova lesão. E do jeito como ele é físico, pode ser que tenha semanas onde ele se machuque logo cedo e acabe deixando aí o teu time na mão. Por isso que, antes do Taysom Hill, eu ainda iria de Cade Otton, do Tampa Bay Buccaneers. Porque ele fez uma boa pontuação nessa semana, mesmo sem touchdown. Foi muito bem acionado. E isso que o time ganhou cedo já.
né? O Baker é um cara que vai soltar a bola. A gente tem semanas onde o Mike Evans não vai jogar bem, a gente tem semanas onde o Chris Godwin não vai jogar bem, e o Cade Otton pior ainda. Mas terão partidas onde ele pode aparecer, é uma opção para streaming. Entre outros caras que podem ainda estar disponíveis, a gente teria Hunter Henry, próprio Mike Gesicki, Colby Parkinson, mas são caras que a gente vai mais ver sendo dropados do que, né, entrando. Tem ainda o Zach Ertz, mas ele não vem fazendo aí. Ele é para mim uma alternativa, foi até a semana passada, né, comentei aqui, mas nessa semana não foi uma boa pontuação aí pro Zach Ertz, me deixou um pouquinho preocupado. Não sei a profundidade da tua liga, numa liga mais profunda, com certeza, mas daí ele já não tá mais disponível. Um cara que daí, vamos dizer, teria um olho um pouquinho melhor é o Tyler Conklin, que não fez uma boa semana, pode ser que até seja dropado por alguns managers, mas teve 8 alvos na sua direção, e os Jets não jogaram bem nessa partida, né? Então quem sabe, né, para uma próxima oportunidade, ele possa se destacar um pouquinho melhor, até porque o volume é a lei no Fantasy. Já anotou aí na parede, espero que esteja gravado, senão na parede e na cabeça. O volume é a lei, então a gente busca o volume, certo? Vamos falar da semana 4 aqui, primeiro trazer os times que estão de folga na próxima semana, então tu tem que ficar ligado, porque tem jogador bom aí que vai ficar de fora nessa semana 5. 4 times estão de folga. Detroit Lions, então se você tem aí Jared Goff, né, como opção de streaming, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, a dupla de ouro de Amir Gibbs e David Montgomery, essa semana estão fora, não vão jogar. Los Angeles Chargers é outro time, então para quem aí tem Led McConkey da vida, o próprio J.K. Dobbins, que não vem bem nas últimas 2 semanas, o Justin Herbert tem sido irrelevante no Fantasy nessa temporada, então não tem assim um grande destaque. Eu acho que Detroit Lions é um principal time que vai deixar os managers sem jogadores. Philadelphia Eagles, que já não jogou Devonta Smith, A.J. Brown, Dallas Goedert, Jalen Hurts, né, jogadores aí, destaque o Saquon Barkley, né, um dos melhores jogadores de fantasy desse ano aqui, fora na semana 5, semana de bye. Então se você tem um desses jogadores, fique de olho, pegue jogador na waiver, né, movimente seu time para te não ficar na mão. Tem que torcer para teu adversário ter esses jogadores, né, para te se dar bem. E o outro time, 4 times na semana, o outro time Tennessee Titans. Então para quem tem Tony Pollard, quem são outros jogadores? DeAndre Hopkins. Cara, o Titans não tem assim um grande elenco que vai fazer falta. Eu acho que o principal realmente é o Tony Pollard. Então, relembrando, presta atenção agora para quem tá ouvindo. Se você tem jogadores do Detroit Lions, Los Angeles Chargers, Philadelphia Eagles ou Tennessee Titans, esses times estarão de folga na semana 5 e não irão pontuar nada. Então corra atrás, resolva teus problemas aí, por favor. Jogos agora, falando de confrontos positivos nessa semana. Eu tenho aqui? Tem. Eu ia dar uma olhada, ver se tinha semana de folga. Vou mudar agora um pouquinho a fórmula, porque para não trazer mais... até então eu estava fazendo a média das semanas, agora eu vou trazer a média das últimas 2 semanas, uma coisa mais... O problema das 2 semanas é que vai pegar as semanas de bye. Eu tenho 2 opções aqui. Eu vou fazer de 4 semanas, eu vou fazer de 2 semanas os times que mais cederam pontos para cada posição. Eu vou fazer a média, eu vou continuar na média, porque aquele time que é ruim, ele vai continuar sendo ruim, né? A tendência é ele continuar sendo ruim até que prove ao contrário. Então nessa semana, como eu falei, se o Anthony Richardson não jogar, o Joe Flacco tem uma semana muito boa contra a defesa do Jacksonville Jaguars, que é a defesa que mais vem cedendo pontos para a posição de quarterback. Outro cara que pode dar a volta por cima é o Deshaun Watson. Não boto minhas fichas assim nele, mas ele tem um confronto favorável contra o Commanders. E o próprio Trevor Lawrence, que joga contra a defesa dos Colts, que vem dando pontos aí para a posição de quarterback. É uma das 3 piores até o momento. Entre os confrontos desfavoráveis, a gente tem o Andy Dalton, que vai ter uma semana bem difícil contra a defesa do Chicago Bears, que cede aí uma média de 7.7 pontos por semana. É pouquíssimo, é muito pouco. Temos outros 2 times que cedem menos de 10 pontos. Um deles é a defesa do New York Jets, que joga contra o Minnesota Vikings. Falei do Sam Darnold, mas é um cara que aqui... Se tu me disser quem que tu escala, Sam Darnold contra essa defesa do New York Jets, difícil defesa, ou
o Deshaun Watson contra Commanders, que vem cedendo aí uma cede 8.6 pontos e a outra cede mais de 20. Eu vou de Sam Darnold, sem dúvida nenhuma. E um outro cara que ninguém vai escalar, mas que joga contra uma defesa que vem se destacando contra quarterbacks na média da temporada, é o Jacoby Brissett, que joga contra a defesa do Miami Dolphins. Defesa não está sendo um problema, pelo menos contra running backs. Contra wide receiver. Contra quarterbacks. Corta. Running backs, quem tem confrontos favoráveis na semana? Eu não sei se o Joe Mixon volta, né? Mas se não for ele, a gente tem o Cam Akers com a possibilidade na semana que joga contra a defesa do Buffalo Bills, que na última semana virou um queijo suíço, né? Não era o Green Bay Packers, mas a defesa parecia, né, aquelas cabeças de queijo. Chicago Bears, que joga contra o Carolina Panthers, então a gente tá falando aí de DeAndre Swift, mais uma semana com chance de bem. E os outros jogadores, quem sabe, né, não possa surgir um Roschon Johnson, Khalil Herbert, mas mais o DeAndre Swift contra a defesa do Carolina Panthers. E outra que pode se destacar, outros jogadores são Najee Harris. Tinha falado do Cordarrelle Patterson na semana passada, como é que ele foi? Não falei como um destaque positivo, com certeza ele não foi bem. 7 pontinhos. Se machucou. Ele até foi mais ou menos. Foi o melhor jogo dele, né? Sem o Jalen Warren. Outra defesa, eu falei Najee Harris, então, contra essa defesa do Dallas Cowboys. E outros aí, né, que podem ter destaque são o jogo corrido do San Francisco 49ers. Sem Christian McCaffrey, Jordan Mason deve ter mais uma semana interessante. Ramondre Stevenson também. Josh Jacobs e Emmanuel Wilson, outros destaques aí positivos nessa semana, que podem ser destaques positivos nessa semana. Entre jogos difíceis, matchups difíceis, a gente tem o Alvin Kamara contra o Kansas City Chiefs, que vem sendo a melhor defesa em pontuação no Fantasy contra os running backs, mas não é um caso de você botar no banco. A turma lá de Dallas, né, Rico Dowdle, Ezekiel Elliott, joga contra a defesa dos Steelers. Diria para nessa semana não escalar nem o Rico Dowdle, que fez um touchdown na semana passada. E a dupla que eu falei sobre Zach Moss e Chase Brown joga contra o Baltimore Ravens, que vem sendo uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. Além disso, eu destacar também aqui o Breece Hall e o Braylon Allen, que joga contra a defesa do Minnesota Vikings. Um matchup bem duro para esses dois running backs. Entre os wide receivers, destaques aí de jogos interessantes na semana, a gente tem o Amari Cooper, que pode dar a volta por cima na semana contra essa defesa do Washington Commanders, que vem cedendo desde o início da temporada muitos e muitos pontos para a posição de wide receiver. O Garrett Wilson pode ter uma semana de redenção, né, contra o Minnesota Vikings. Se a defesa dos Vikings é boa contra o jogo corrido, vem abrindo brechas para o jogo aéreo. E também pode ser que o Joe Flacco e companhia possam ter um jogo. Já falei do Joe Flacco, mas agora a gente fala aí de Michael Pittman, a turma do fundão aí, Josh Downs, Adonai Mitchell, Alec Pierce. Vai jogar contra a defesa do Jacksonville Jaguars, que sem ter 10 praias não é a terceira que mais cede, porque a gente tem duas das que mais cedem em semana de folga, que é a defesa dos Lions e a defesa dos Eagles. Mas a defesa do Jacksonville Jaguars é a quinta que mais cede pontos e cede mais de 40 pontos para a posição em média na temporada. E os times que menos têm cedido pontos, né, o que menos cede é a defesa do Tennessee Titans. Essa semana não joga, mas a gente tem aí outros times que têm fechado a porta. Um deles é o Buffalo Bills, então Nico Collins, Stephon Diggs e Tank Dell vão ter uma semana um pouco complicada. Não acho que seja uma questão de botar no banco o Collins e o Stephon Diggs. O Tank Dell eu já acho prudente. A gente vai ter uma semana difícil para Jacoby Myers, para Trey Tucker e companhia, os wide receivers do Las Vegas Raiders, que jogam contra os Broncos e já fecharam a porta dos Jets. E depois disso, para destacar aí, a gente teria também a turma lá que ninguém sabe quem é o número 1 dos Patriots. Uma semana complicada contra o Miami Dolphins. Entre os tight ends, né, quem pode se destacar são os tight ends do Saints. Não sei, a gente não sabe a situação do Tyson Hill, mas tem lá Juwan Johnson, Foster Moreau. O problema é tu saber quem escalar, né, nessa turma, né? Se for o Tyson Hill, até eu acho ok, mas entre os outros é uma roleta russa, tu não sabe em quem confiar. O Mike Gesicki pode ter uma volta por cima, se na última semana foi o pior, conseguiu negativar nessa semana contra os Ravens, ele tem uma boa oportunidade de dar a volta por cima. E também, eu não sei se o Evan Ingram está disponível para voltar já na semana 5. Vamos dar uma olhadinha aqui. Evan Ingram, tight end.
Day to day, ele pode voltar na semana 5. Se ele voltar, eu acho que é uma boa opção colocar ele. Ele joga contra a defesa dos Colts, que vem sendo uma das que mais cede pontos para a posição de tight end. Entre os caras que estão fechando a porta para os tight ends, a que melhor, né, tá fechando o jogo aéreo é a defesa dos Titans. Tanto tight ends como wide receivers estão tendo problemas. Depois dela, a gente tem a defesa do Washington Commanders. Muito bem contra o jogo aéreo, então contra os tight ends, desculpa, né, não contra o jogo aéreo. Vem deixando os wide receivers livres e fechando a porta para os tight ends. Então, quem que é o tight end de Cleveland? Nossa, me deu um branco agora. O White Hurt. Acho que essa semana ele não vai sair com touchdown. Até porque a defesa tá fechando a porta realmente aí para a posição de tight end. O Dalton Kincaid e Dawson Knox terão uma semana difícil contra o Houston Texans. E o Trey McBride, será que ele joga? O confronto ele é bem desfavorável nessa próxima semana. Ele segue no protocolo de concussão ontem. Acho que ele deve voltar, a não sei que foi... dificilmente um cara perde 2 semanas em protocolo de concussão, e até porque eu vi ele na sideline por lá. E ele joga contra o San Francisco 49ers, então já vai ter uma semana difícil. A gente sabe que com o Fred Warner ali no meio patrulhando, os tight ends não tem vida fácil, né, na NFL e no Fantasy Football. Fechamos 45 minutos, não foi tão mais rápido, até porque eu dei uma enrolada, eu acho que eu fiquei mais de 20... Foi meio separado, foi meio a meio entre review, waivers, preview. Acho que foi bacana, perto de 45 minutos eu acho que é o ideal, né, mesmo fazendo um podcast por semana, né, eu acho... Né? Antes de nenhum, pelo menos um, né, pessoal? Galera, sigam nas redes sociais, @fantasyfutebolista, segue lá no YouTube também. Obrigado, pedi semana passada pra galera, pra gente bater 400 inscritos no YouTube, faltava 2, batemos 5 inscritos em um dia, ali de uma hora para outra. Então muito obrigado pra todo mundo que seguiu lá no YouTube também, sigam, né, tá em 403 se eu não me engano. Sigam também aqui no Spotify, deixem as 5 estrelinhas se quiserem, se não pode botar uma, não tem problema nenhum. Espero que eu esteja ajudando alguém, porque o meu fantasy realmente está complicado. O meu fantasy está complicado, mas se eu estou conseguindo ajudar alguém aí, fico feliz, fico bastante feliz. Certo? Se preparem para a semana de folga, na próxima semana, e não se esquece, manda para mim lá, se tu prefere, seu semana a semana, o review, jogo a jogo, ou um review falando de modo geral, com posição por posição, quem foi destaque positivo, negativo, dando alguma dica, inclusive para troca, alguma coisa nesse sentido, como foi no podcast de hoje. Fechou? Fiquem bem, se preparem bem para a semana 5, semana de folga de vários times aí, principalmente para quem tem os jogadores do Detroit Lions, que são destaques no Fantasy. Boa sorte a todos, fiquem bem, até a semana que vem, um abraço.